Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ai, muita saudade de vocês. Meu Deus do céu, como vocês fazem falta, hein? Mas, né, tá aí o recadinho. Tá aí o recadinho pra vocês, tá? Mentalizem coisas boas e elas acontecerão. Então vamos sempre ter esse pensamento positivo à nossa frente, né? Sempre tentar olhar o lado bom das coisas, por mais que a gente ache que não tem, tem sim um lado bom, tá? Eu imagino como vocês devem estar nesse último ano de vocês junto com a gente, mas calma, tá? Relaxa um pouquinho. Na medida do possível, vai dar tudo certo. Todos nós estamos com os nervos à flor da pele, mas tudo tem um objetivo, tá? Vamos enxergar o lado bom. E o lado bom é ter uma aula de biologia mesmo à distância. Espero que vocês tenham gostado da aula da semana passada. Espero que tenham feito também as atividades que eu pedi lá no Sponte, certo? E hoje a gente vai entrar na apostila volume 10. A gente está na apostila volume 10 e vai entrar na unidade 19, tá bom? Então, aqui na unidade 19, nós vamos falar sobre a histologia vegetal. Amo, adoro essa matéria. E vocês vão gostar também, tá? Explorem a apostila do volume 10. Olhem bem essa imagem que tem lá na primeira página, tá bom? Relaxa, eu sei que é muito nome, a gente vai ter um momento para tirar as nossas dúvidas, tá bom? Olhem, respira, isso. Vamos falar que o comecinho lá de uma planta, ela tem células embrionárias. As células embrionárias são também chamadas de células meristemáticas. Vocês podem até analisar a célula meristemática como se fosse uma célula tronco embrionária, tá bom? Então ela tem a capacidade de originar qualquer tipo de célula vegetal. Ela tem alta capacidade de divisão mitótica, igualzinho à nossa célula. É só vocês analisarem com relação a um animal, tá bom? Que daí fica mais fácil de entender. Nem tudo vai dar, mas calma. As células embrionárias vão constituir os meristemas, tá bom? Parede celular fina e flexível, citoplasma denso com pequenos vacúolos, o núcleo é volumoso e ela tem forma poliédrica, que é uma forma poliédrica, tá? Os meristemas, eles têm origem de todo o crescimento, eles vão originar, né, no caso, todo o crescimento da planta e continuam a crescer ao longo da vida. Por isso que quando a gente olha uma sequoia, ela é uma árvore imensa, porque ela é uma árvore centenária, ela continua crescendo. Isso plantas de crescimento secundário, tá? Planta de crescimento primário não vai crescer. Você não vai ver uma briófita de meio metro, não vai, porque as briófitas, pititiquinhas, né? Tamanho de acordo com a não produção de vasos condutores, né? Por ela ser avascular, tá bom? O que seria esse tecido meristemático? O tecido meristemático ele também vai ser chamado de meristema, responsável pelo crescimento da planta em comprimento e em espessura. Quando a gente fala de plantas, então, é como se a gente primeiro crescesse em altura e depois a gente... Primeiro a gente crescesse em altura e depois a gente engordasse, tá bom? Ó, imagina o André. O André, agora, mas nós não somos assim, né? Tecidos adultos, ou também chamados de tecidos permanentes, são responsáveis pelo funcionamento da planta, tá bom? A gente vai estudar todos esses tecidos a partir de agora. Então, nós temos ali, tá pequenininho, mas dá para enxergar, né? Meristemas vai ser o crescimento.
parênquima, colênquima e esclerênquima, preenchimento, sustentação e reserva. Floema e xilema, tecidos condutores de seiva. E epiderme e periderme, o revestimento das plantas. Meristema primário ou apical. Ele vai formar as gemas apicais e laterais. Geralmente, são essas gemas que eles tiram nas podas, para que a planta fique bem redondinha, tá bom? Localizados lá no ápice do caule e das raízes. Cresce para baixo, né? Ela tá lá na coifa, lá no final. Observem no desenho ao lado ali, a coifa, ela é como se fosse um capuzinho que protege esse meristema apical da raiz. Para que, assim, o meristema apical ele é bem sensível. E quando a raiz ela vai crescendo em direção ao centro da terra, ela vai encontrando vários obstáculos, né? Quando você começa a cavar um buraco, você não encontra pedras? Encontra. E ela também vai encontrar essas pedras no caminho do crescimento. Então, ela vai contornando, mas a coifa auxilia, porque se não tivesse a coifa, ela bateria na pedra e já ia quebrar, tá bom? E a gema apical das plantas, do caule, né, no caso, ela vai crescendo. Então, na medida que ela vai crescendo, ela encontra uma superfície. Ela contorna e cresce aqui. Não comentei com vocês. Lá em Ponta Grossa, bem na esquina da Caixa Econômica, tem uma loja na esquina e tem um canteiro. E nesse canteiro tem plantado uma árvore, tinha pelo menos, né? E essa árvore, ela contornou a garagem que fica em cima, certo? Para ter o crescimento. Isso auxilia, porque senão elas iam arrebentar o teto, né, dos lugares. Mas não, elas contornam. Elas observam um obstáculo e contornam esse obstáculo para continuar o caminho delas. Olha as árvores ensinando a gente a contornar esse mega obstáculo que nós temos hoje, certo? Então, sejamos essa gema apical que contorna e enxerga as coisas e cresce, certo? Então, ali, eles vão apresentar células vivas e com intensa atividade mitótica. Meristema apical vai ser localizado ali. Nós vamos ter a protoderme, que isso é o começo de tudo, de uma planta, tá? Protoderme, então, seria a camada que reveste o embrião. Procâmbio seria um câmbio intermediário. E o meristema fundamental, o procâmbio vai dar origem depois ao xilema e ao floema. E o meristema fundamental ao parênquima, colênquima e esclerênquima, tá bom? E a protoderme vai dar origem à epiderme e mais pra frente à periderme. Meristema apical promove o crescimento vertical. Então, protoderme tudo que eu já expliquei para vocês, né? E o meristema secundário, tá? São originados a partir do procâmbio e da desdiferenciação. Tá certo essa palavra? Tá. O que seria essa desdiferenciação? É quando uma célula adulta tem capacidade de se transformar em outro tipo de célula. Imagina assim, eu cortei meu braço. Aí eu pego e coloco uma outra célula ali e começa a crescer o braço de novo, mais ou menos ali como se fosse o Deadpool, tá? Nós não temos essa capacidade. As plantas têm. Tem uma capacidade de se desdiferenciar seguindo a necessidade da planta, tá bom? Então, o câmbio vascular, né? O câmbio fascicular origina-se do procâmbio e o câmbio interfascicular vai se originar da desdiferenciação de células parenquimáticas. O felogênio, ou câmbio da casca, ele se origina também da desdiferenciação das células parenquimáticas, tá?
Quando nós falamos ali em tipos de meristemas, nós temos ali o meristema secundário, que é o que eu acabei de falar. Temos o felogênio, que vai dar origem ao suber e à feloderma. E o câmbio, que vai originar o xilema e o floema secundários. E o meristema secundário, ele está presente apenas em gimnospermas e angiospermas, que são plantas que crescem em espessura, tá bom? Ali nós temos, né, os meristemas apicais, eles originam protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme origina a epiderme, o meristema fundamental vai originar parênquimas e o colênquima e o esclerênquima, o parênquima vai originar os meristemas secundários. E quem são os meristemas secundários? Felogênio e o câmbio interfascicular. Felogênio vai se dividir em feloderme e suber, e o câmbio interfascicular, xilema e floema secundários. E lá em cima o câmbio fascicular, xilema e floema também secundários. E o procâmbio origina xilema primário, floema primário e câmbio fascicular, tá? Os meristemas secundários ou laterais são derivados das células adultas que já sofreram essa diferenciação, tá? Então, elas sofreram esse processo de desdiferenciação. São exclusivos de angiospermas e gimnospermas, presentes no interior de raízes e caules, tá bom? E aqui nós vamos ter os tecidos adultos. Tecidos adultos, a gente vai começar a falar sobre os tecidos de revestimento, que ali nós temos a epiderme, que é plantas de crescimento primário, e o suber, que é também chamado casca da árvore, tá bom? Então, ali, os tecidos de revestimento e proteção serão a epiderme e os seus anexos epidérmicos e a periderme. A periderme, ela tem 3 camadas. Ela tem o felogênio. O felogênio vai originar suber para fora e feloderme para dentro, tá? Então, o conjunto dessas 3 estruturas é chamada de periderme, tá bom? Que seria a casca da árvore. Quando nós falamos ali na epiderme, a epiderme ela vai revestir toda a estrutura primária da planta. Ela geralmente é incolor, geralmente a epiderme não realiza fotossíntese, tá bom? Mas ela vai ter na sua estrutura, né, principalmente em folhas, estômatos, que eu já vou falar sobre eles. E vão ter ali grandes vacúolos, porque os vacúolos eles armazenam água. Então as células vegetais elas apresentam os vacúolos para armazenar água, tá bom? Quando nós falamos nas orquídeas, as orquídeas, se vocês observarem uma orquídea que você colocou lá numa árvore, ela tem como se fosse como se fosse um velcro assim que cola ela na árvore, né, na superfície da árvore, porque as orquídeas, geralmente, elas não são parasitas. Elas são chamadas de plantas epífitas, que elas utilizam a planta apenas como sustentação, tá bom? Mas uma orquídea, quando ela precisa de água e não tem, aí ela lança raízes austórios para dentro do xilema ou do floema da árvore para sugar água e nutrientes, tá bom? Mas, no geral, ela não faz isso não. Então, esse velame, ou velamen, ele vai funcionar como uma estrutura de absorção da água. E tá bem mostrando ali na imagem para vocês, tá bom? Aí nós temos a cutícula. A cutícula, ela vai ser uma deposição de cutina que funciona como se fosse uma cera. Ela impermeabiliza essa estrutura das plantas. Então, ela impede que junte água dentro da planta. No caso, ali, folhas, também alguns superfície, no caso da maçã, tá bom? Ali nós vamos falar dos anexos epidérmicos, que são os estômatos, hidatódios, papilas,
tricomas ou pelos, escamas e acúlios. Os estômatos. Os estômatos, eles vão ser constituídos por 2 células guarda e no meio um ostíolo. Quando essas células guarda elas estão túrgidas, elas estão cheias de água, o ostíolo quase não aparece. Quando elas esvaziam, elas ficam murchas, o ostíolo se abre, tá bom? E elas são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, entra gás carbônico, né, durante o dia e sai o oxigênio para que seja realizada a fotossíntese. Entra o gás carbônico e o oxigênio é produzido durante a fotossíntese, né? E durante a noite ela faz o processo inverso, tá bom? Ali está a abertura e o fechamento dos ostíolos, no caso com as trocas gasosas. Ali também, onde elas se localizam, né? Geralmente é na parte superior da planta, das folhas, né? No caso, o local onde tem luz, tá? Hidatódios. Os hidatódios, eles fazem o fenômeno da gutação. O que é esse fenômeno? É como se a planta estivesse suando. Sabe quando você pisa num gramado e está meio úmido, está meio molhado? É por causa dos hidatódios. Então, nesse processo de gutação, que ela vai eliminando a água do corpo dela em gotículas, bem na beirinha da folha, igual tá na imagem ali, certo? É bem bonitinha de se ver. As papilas, elas dão um aspecto aveludado, tanto para pétalas de flores quanto para alguns tipos de frutos também, tá bom? E ela dá um aspecto assim agradável de se ver e de se tocar. Os tricomas, também chamados de pelos, eles funcionam como uma proteção, porque eles protegem tanto do excesso de transpiração, como também os tricomas protegem de predadores, do herbivorismo, né? Porque geralmente quando um animal vai comer essa planta, esse pelo roça no focinho dele, assim, dele não é agradável, certo? E através dos tricomas também, algumas plantas liberam substâncias urticantes, que é o caso do bugreiro e do... Aí da outra planta, que agora eu esqueci o nome, tá? As escamas são as modificações dos tricomas, né, que a gente acabou de falar, que ela vai unir por um pedúnculo. E a função das escamas, do mesmo jeito que os tricomas, é proteger contra a perda d'água, tá bom? E existem alguns tipos de escamas que são absorventes, que é o caso das bromélias. Elas apresentam essas escamas, porque as bromélias geralmente elas estão em locais de muita umidade, que é dentro de florestas, tá? Acúlios. Os acúlios não são espinhos, tá bom? Quando alguém te der uma rosa e falar, ai, eu tirei todos os espinhos para que você não se machucasse, fuja louca. Não são espinhos que tem nas rosas, são acúlios. Espinho é o que tem lá no limoeiro, tá bom? Já tentou tirar o espinho de um limoeiro? Você gira, 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 vai lá e corta com a faca. Agora, você pega uma rosa, tum, tum, pronto, já era. Tirou, porque é um acúlio, certo? Então, rosas não têm espinhos, têm acúlios e funcionam para proteção mesmo. A periderme, no caso, seria o tecido de revestimento, tá? Periderme vai ser formada lá pelo conjunto de suber, felogênio e feloderme. Quando a gente fala ali no suber, o suber é a casca da árvore. Então, ele acumula a suberina, que vai impedir que ele faça trocas gasosas. O suber, ele vai funcionar... Qual a função do suber? Isolamento térmico, então ele protege a planta de um frio excessivo. Também vai
proteger a planta de uma perda de água por evaporação e também contra choques mecânicos, porque o suber é tecido morto, ele é formado por células mortas, pelo excesso de suberina, tá? Lenticelas. As lenticelas, elas são rachaduras que ficam no suber das árvores. E elas vão realizar as trocas gasosas entre o interior da planta e o meio externo. Tá? Então, o felogênio ali é o meristema que vai dar origem ao suber e à feloderme. Feloderme é semelhante ao parênquima, a gente vai falar do parênquima daqui a pouco, tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigada pela nossa aula, tá? Beijo grande a todos e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Beijo grande. Tchauzinho.